A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. E hoje nós aprenderemos uma importante lição que tem como título Jesus vence a morte, que consta do livro Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João, autor Silas Queiroz. Inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, comente esse vídeo. Texto principal. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João capítulo 20, versículo 17. Resumo da lição: João descortina a revelação de Jesus como Deus e o que isso representa para a nossa redenção. Os objetivos de cada tópico é apresentar a conclusão do ministério de Jesus na terra, explicar a prisão e a crucificação de Jesus, saber que Jesus venceu a morte. Leitura bíblica em classe. João, capítulo 20, versículos 1, 2, 9, 11 a 14, 16 e 17. E, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Ocorreu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Porque ainda não sabia a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco assentados, onde jazia o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram: mulher, por que choras? Ela lhes disse: por que levaram meu Senhor? Eu não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre? Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Uma pequena introdução na lição deste domingo. Refletiremos a confirmação dada pelo Pai a respeito da plena e perfeita obra de Cristo, a ressurreição dentre os mortos, razão maior de nossa esperança. Nesta lição de domingo, não estudaremos nenhum sinal que trate a respeito da cura divina ou ações sobre a força da natureza. Todavia, estudaremos um dos maiores sinais apresentados por Jesus, algo que ele mesmo viveu. Trataremos a respeito da ressurreição de Jesus, o Verbo de Deus que fez carne. O Todo-Poderoso não nos criou para morrer fisicamente. A morte entrou no mundo com a queda, e assim ela passou a todos os homens. Contudo, a vida e a morte
sempre estiveram debaixo da autoridade divina. Deus, ainda na antiga aliança, deu vida aos mortos, revelando o seu poder. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para a nossa redenção. Ele morreu e ressuscitou para que tenhamos vida e vida eterna. Jesus venceu a morte. Glória a Deus. Primeiro tópico, a conclusão do ministério de Jesus. Subtópico 1, o lava-pés. Novamente, João apresenta informações importantíssimas do ministério de Jesus, não encontrado nos outros 3 evangelhos. Uma delas é o ato de lavar os pés dos discípulos na ceia da última Páscoa. Uma extraordinária lição de humildade, de valor simbólico, pedagógico e inspirador, embora não represente a instituição de uma prática. Jesus estava demonstrando aos discípulos o dever que tinha de servir com atitudes humildes, não se prevalecendo jamais de suas posições como líderes espirituais. Se Jesus, sendo o Senhor, se sujeitava a práticas tão humildes como lava-pés, os discípulos deveriam viver de forma semelhante. No verdadeiro cristianismo, não há lugar para orgulho e prepotência. Já no subtópico 2, as últimas instruções. João passa a relatar 2 momentos do ministério de Jesus, que não tem caráter público. No primeiro, fala com os discípulos. 3. O papel do Espírito Santo. Os registros de João sobre a missão do Espírito Santo são fundamentais para que, em conjunto com os Atos e as Epístolas Paulinas, especialmente compreendamos como ele age em nós e por nós nestes dias. O Espírito da verdade não apenas habitaria com os discípulos, mas estariam neles, o que se cumpriu após a ressurreição de Cristo. Trata-se de uma morada permanente em todos os regenerados. O Espírito Santo tem como missão nos ensinar todas as coisas pertinentes ao reino de Deus. Ele testifica de Cristo e o glorifica. É dele o exclusivo papel de vencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, não há como alguém ser salvo por um mero assentimento mental da doutrina cristã. Precisa haver essa obra do Espírito Santo. João, capítulo 16, versículos de 8 a 11. Para não sermos enganados por filosofias ou doutrinas estranhas, precisamos viver em comunhão permanente com o Espírito Santo, especialmente nestes últimos dias, quando aumenta a apostasia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Já no segundo tópico, prisão e crucificação de Jesus. É chegada a hora. Depois de tantas ameaças investidas dos judeus, estava chegando a hora de Jesus se entregar à crucificação. Como um último ato antes de seguir para o cenário de sua prisão, Jesus levanta os olhos ao céu e fala ao Pai. Estava seguro de que em tudo havia glorificado aquele que o enviaria, consumado a obra que lhe dera a fazer. Agora pede aos discípulos para que fossem livres do mal. Não somente aqueles discípulos, mas todos quantos viessem a crer nele e se tornassem seus seguidores. João capítulo 17, versículo 20. Já no segundo subtópico, no Getsemane, no sopé do Monte das Oliveiras, havia
um horto ou um jardim chamado Getsemane. Jesus tinha por costume ir àquele lugar quando estava em Jerusalém. E assim o fez também na noite em que seria preso. Os evangelhos sinóticos narram com mais detalhes esses momentos tão cruciantes para Jesus. Mateus conta que ele foi ali orar, levando consigo Pedro, Tiago e João. Registram sua tristeza e profunda angústia. E quanto a Lucas, o médico, especifica que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Foi ali que Jesus, mais uma vez, de forma definitiva, entregou-se à vontade do Pai, a despeito de tudo o que enfrentaria nas últimas horas de vida. Já no subtópico 3, preso e crucificado. As últimas horas de Jesus foram de intensa agonia. Um julgamento cercado de ultrajes e escárnio. Um processo de completo abandono por parte dos discípulos, como havia predito. Pedro, o mais enfático, o negou 3 vezes. Enfim, os judeus religiosos tinham Jesus preso como tanto esperavam. Em seguida ele compareceu perante Anás e Caifás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Já tinha uma sentença de morte, queriam apenas formalizar o intento. Diante de Pilatos, o único fundamento que apresentaram foi justamente o motivo de o terem rejeitado. Com isso, aquela geração de judeus estava declarando de forma cabal a completa rejeição do Filho de Deus. Preferiam a soltura de um criminoso Barrabás e exigiram a morte de Jesus. Terceiro tópico, ele venceu a morte. No subtópico 1, o curso da vitória, o ápice da vitória de Cristo é, sem dúvida, o fato de, no terceiro dia, ter ressurgido dentre os mortos. Meus queridos, aqui essa vitória decorreu de todo um processo de obediência e entrega, que começou com a sua decisão de submeter à encarnação. Iniciou-se aí o enfrentamento do império da morte que todos os assombrava. Ao aceitar fazer-se semelhante aos homens, Jesus estava desafiando os poderes daquele que tinha domínio desse império, o diabo, por causa da condição pecaminosa de todos os seres humanos. No subtópico 2, ressuscitado pelo Pai, como um sacrifício perfeito, a morte não poderia detê-lo. Quando as mulheres chegam ao sepulcro no primeiro dia da semana, já encontraram o sepulcro vazio. Jesus não estava ali. E agora, todas as vezes que aparece, já está em corpo glorificado, sem qualquer limitação física. João capítulo 20, versículos 19 e 26. Já no subtópico 3, o valor da ressurreição. A pregação da ressurreição de Cristo foi a mensagem principal dos crentes primitivos, justamente porque esse fato é a razão maior de nossa esperança. Na igreja de Corinto havia, da parte de alguns, a negação da ressurreição dos santos. Paulo pregava sobre a ressurreição, invocando justamente o fato de Jesus ter ressurgido dentre os mortos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 e 13. O valor da ressurreição de Cristo, portanto, é o fundamento maior da nossa fé e esperança, e no que consiste o poder da nossa pregação. Além de apontar para um futuro de glória, a ressurreição de Jesus tem também um elevado e indispensável valor
em nosso presente, que é dar sentido ao propósito da nossa vida, tirando-nos da miserabilidade de uma existência meramente terrena e banal. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Uma pequena conclusão. A vitória de Jesus sobre a morte foi o ápice de sua obra redentora. Pelo poder de sua ressurreição, fomos vivificados e temos vida espiritual, pois ele nos gerou de novo para uma viva esperança, conforme Efésios capítulo 21, versículo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do princípio, que agora opera nos filhos da desobediência. Na próxima lição, teremos o título Para que creais que Jesus é o Filho de Deus. Revisando o conteúdo da lição, que lição Jesus estava ensinando com o lava-pés dos discípulos? Qual a missão do Espírito Santo? Como se chamava o horto que ficava no sopé do Monte das Oliveiras? Como foram as últimas horas de Jesus? Quem foi solto no lugar de Jesus? Até a próxima aula. Fique com Deus. Deus é contigo. Inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe este vídeo.